Omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia 5 de novembro, nós celebramos grandes santos, Santa Isabel e São Zacarias, os pais de São João Batista. Também nesse dia 5 de novembro, celebramos com grande alegria o beato Padre Mariano de la Mata. Conta-nos a história que este casal não tinha filhos, algo muito vergonhoso para a época, e Deus se compadece deles e lhes concede um filho, um grande homem, aquele que iria receber a missão de preparar os caminhos do Senhor, São João Batista. O anjo Gabriel aparece a Zacarias e anuncia a chegada do filho. Zacarias não acredita e por isso fica mudo, e essa mudez acaba apenas quando São João Batista nasce. Quando Santa Isabel estava no 6º mês da gestação, ela recebe a visita da Virgem Maria, e nessa visita o seu filho fica repleto do Espírito Santo, e ela também, e diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Então Santa Isabel e São Zacarias têm a alegria de serem visitados pela Virgem Maria, e assim podem já experimentar de uma forma antecipada a salvação da criança que ela trazia em seu ventre, o próprio Jesus. Não temos mais nenhum relato sobre a vida deste grande casal, apenas da sua grande santidade e fidelidade a Deus. Hoje também nós celebramos com muita alegria um beato que viveu aqui em terras brasileiras. Viveu na cidade de São Paulo e também aqui na cidade de São José do Rio Preto, mais propriamente no distrito de Engenheiro Schmidt. Uma grande alegria, o Padre Beato Mariano de la Mata. Padre Mariano nasceu em 1905 na Espanha. Em 1921 ele entra no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e faz a profissão solene em 1927. E como missionário partiu para o Brasil em 1931. Falar sobre o Padre Mariano é falar sobre o mensageiro da caridade, um homem extraordinário, um homem de oração, um homem que era visto por muitos a rezar o seu breviário e também o seu terço, e ele recomendava que as pessoas também rezassem, se colocassem na presença de Deus, mas era também um homem de ação, de evangelização. Incansavelmente percorria a pé as ruas de São Paulo. Quando viveu aqui em São José do Rio Preto, também muitas vezes andava a pé de Engenheiro Schmidt até a cidade de Cedral, para poder presidir a Eucaristia e dar os sacramentos a todas as pessoas. A sua alegria era contagiante, a sua humildade era encantadora, e ele sempre procurava recurso para socorrer os mais necessitados. Visitava os enfermos, e nas horas de angústia e dor consolava as viúvas e também os falecidos. Era conhecido também como anjo dos enfermos. Era um verdadeiro pai para todos. Inúmeros foram os testemunhos daqueles que conviveram com o Padre Mariano de la Mata. E um dos testemunhos diz assim: um exemplo de sacerdote trabalhando com os leigos, com as associadas das oficinas de Santa Rita. O seu amor à ordem agostiniana era demonstrado em seu costume de trajar sempre o hábito de religioso. Cultivava constantemente a oração, vivia em harmonia e concórdia com os demais companheiros, até nos momentos mais difíceis. Sua presença era desejada porque significava um elemento de equilíbrio e de paz. Numa tarde de 1983, Padre Mariano, ao descer as escadas do colégio agostiniano, ele se senta com uma grande dor no estômago, dizendo que ele sentia como se um gato estivesse arranhando o seu estômago. Era o câncer. Por isso ele foi internado e sofreu muitas dores, mas as suas dores não impediam de se compadecer-se dos outros doentes. Muitas vezes esquecia da sua própria dor para consolar os outros que estavam internados com ele. Padre Mariano faleceu com 78 anos de idade no dia 5 de abril de 1983. Era uma segunda-feira depois da Páscoa. Ele foi então celebrar a sua Páscoa eterna com o Cristo, a quem ele tanto amou,
e a quem ele tanto serviu nos seus irmãos e irmãs. Um homem extraordinário, um homem de caridade, um homem simples que aparentemente não fez nada de extraordinário, mas viveu uma vida extraordinária porque viveu uma vida no amor, uma vida baseada na fé, um grande exemplo para nós. Peçamos então a sua intercessão nesse dia, para que lá do céu, São Zacarias, Santa Isabel e o Beato Padre Mariano de la Mata nos ajude a cumprir a vontade de Deus, especialmente na caridade e na fé testemunhada. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos os pais de São João Batista, Santa Isabel e São Zacarias, nesse dia em que celebramos o Padre Beato Mariano de la Mata, ajudai-nos, Senhor, a viver como eles viveram na Tua presença, confiando no Teu amor, Senhor, experimentando o Teu amor e servindo incansavelmente os irmãos. Ajudai-nos, Senhor Jesus, a sermos tocados na caridade. Ajudai-nos, Senhor, a termos uma fé vibrante. Ajudai-nos, Senhor, a sermos fiéis à nossa oração e à nossa intimidade com Deus. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de não desanimarmos diante das dificuldades, mas, pelo contrário, transformar todas essas dificuldades em louvor e glórias a Ti, Senhor. Assim como fez Santa Isabel e São Zacarias, e assim também como testemunhou o Beato Mariano de la Mata. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós. Beato Padre Mariano de la Mata, rogai por nós.